A princípio o casal Sanger não lhe deu maior importância, porém, como tal singularidade se repetisse a cada noite, pensaram que poderia vir da casa vizinha, onde, à guisa de passatempo, um enfermo se distraísse em tamborilar contra a parede. Contudo, logo o casal se convenceu de que o doente não era nem poderia ser a causa do ruído. O chão do quarto foi revolvido, a parede derrubada, mas sem qualquer resultado. O leito foi removido para o lado oposto do quarto, e então, coisa admirável, o ruído passou a ser ouvido desse lado, tão logo o menino dormia. Estava muito claro que de alguma forma a criança tomava parte na manifestação daquele ruído. Como as pesquisas da polícia nada descobriram, começou-se a pensar que o fenômeno pudesse ser atribuído a uma doença do garoto, ou a uma particularidade de sua conformação. Contudo, nada até agora veio confirmar essa hipótese. É ainda um enigma para os médicos. Com o passar do tempo, a coisa não fez senão desenvolver-se, o ruído se prolongou além de 1 hora, e as batidas tinham mais força. A criança foi trocada de quarto e de leito, mas o batedor se manifestou nesse outro quarto, sob a cama, na cama e na parede. As batidas não eram idênticas. Ora, eram fortes, ora fracas e isoladas, ora, enfim, sucedendo-se rapidamente, e seguindo o ritmo das marchas militares e dos bailados. O garoto ocupava, desde alguns dias, o quarto acima mencionado quando notaram, durante o sono, que ele emitia palavras curtas e incoerentes. Logo se tornaram mais distintas e mais inteligíveis. Dir-se-ia que a criança conversava com outra pessoa, sobre a qual tinha autoridade. Entre os fatos que diariamente se produziam, o autor desta brochura narrará um, do qual foi testemunha. Achava-se a criança no leito, deitada sobre o lado esquerdo. Tão logo pegou no sono, os golpes começaram, pondo-se ela a falar assim: tu, bate uma marcha. E o batedor batia uma marcha que se assemelhava bastante a uma marcha da Bavária. A ordem de alto, dada pela criança, o batedor parou. Então a criança ordenou: bate 3, 6, 9 vezes, e o batedor executou a ordem. A uma nova ordem de bater 19 golpes, 20 pancadas fizeram-se ouvir. Completamente adormecida, a criança disse: não está certo, são 20 golpes, e logo 19 golpes foram contados. Em seguida, o menino ordenou 30 golpes. Ouviram-se 30 batidas. 100 golpes. Não se pôde contar senão até 40, tão rapidamente se sucediam as pancadas. Ao último golpe, disse o garoto: muito bem, agora 110. Aqui só se pôde contar cerca de 50 pancadas. Quando soou o último golpe, o dorminhoco disse: não é isso, foram apenas 106 e logo mais 4 pancadas, fizeram-se ouvir para completar o número 110. Depois ele pediu: 1000, somente 15 golpes foram dados. Vamos. Diga-la. Houve ainda 5 pancadas, e o batedor parou. Então os assistentes tiveram a ideia de ordenar diretamente ao batedor, executando as ordens que lhe eram dadas. Ele se calou à ordem de alto: silêncio, paz. Depois, por si mesmo, e sem comando, recomeçou a bater. Num canto do quarto, em voz baixa, um dos assistentes disse que queria ordenar, apenas pelo pensamento, 6 batidas. O experimentador postou-se diante do leito, e não disse sequer uma palavra. Foram ouvidas as 6 pancadas. Ainda por pensamento foram comandados 4 golpes, e os 4 golpes foram batidos. A mesma experiência foi tentada por outras pessoas, nem sempre com sucesso. Logo a criança distendeu os membros, afastou o cobertor, e se levantou. Quando lhe perguntaram o que havia acontecido, respondeu que tinha visto um homem grande e mal encarado, que se mantinha diante de seu leito a apertar-lhe os joelhos. Acrescentou que sentia dor nos joelhos quando o homem batia. A criança dormiu novamente, e as mesmas manifestações se reproduziram, até que o relógio do quarto bateu 11 horas. De repente o batedor parou, o menino entrou em sono tranquilo, o que foi reconhecido pela regularidade da respiração, e nada mais foi ouvido naquela noite. Observamos que o batedor obedecia ao comando de bater marchas militares.
Várias pessoas afirmaram que quando se lhe pedia uma marcha russa, austríaca ou francesa, ela era batida com muita exatidão. No dia 25 de fevereiro, estando adormecido, disse o menino: "Não queres mais bater agora, queres arranhar? Pois bem, quero ver como farás." Com efeito, no dia seguinte, 26, em lugar das pancadas, ouviu-se um arranhar que parecia vir do leito, e que se tem manifestado até hoje. Os golpes se misturavam à raspadela, ora alternadamente, ora simultaneamente, de tal sorte que nas áreas de marcha, ou de dança a raspadura marcava a primeira parte, e os golpes a segunda. Conforme o pedido, a hora do dia, e a idade das pessoas presentes eram indicadas por raspagem, ou por golpes secos. Em relação à idade das pessoas, às vezes havia erros, logo corrigidos na segunda ou terceira tentativas, quando se dizia que o número de pancadas não era exato. A miúde, em vez de dar a idade pedida, o batedor executava uma marcha. A linguagem da criança, durante o sono, tornava-se cada dia mais perfeita. Aquilo que a princípio não passava de simples palavras ou ordens muito breves ao batedor, com o tempo se transformou numa conversa ordenada com os pais. Assim, um dia ele se entreteve com a irmã mais velha sobre assuntos religiosos, e, em tom de exortação e de instrução, disse-lhe que devia ir à missa, orar todos os dias, e mostrar submissão e obediência aos pais. À noite, retomou o mesmo assunto de conversa. Em seus ensinamentos nada havia de teológico, mas apenas algumas noções que se aprende na escola. Antes dessas palestras, pelo menos durante uma hora, ouviam-se pancadas e arranhões, não somente durante o sono do garoto, mas, até mesmo, no estado de vigília. Vimo-lo beber e comer, enquanto as batidas e raspadelas se manifestavam, e o vimos também, acordado, a dar ordens ao batedor, que foram todas executadas. Na noite de sábado, 6 de março, havendo o menino predito a seu pai, durante o dia, e completamente desperto, que o batedor apareceria às 9 horas, várias pessoas se reuniram na casa do Sanger. Às 9 horas em ponto, 4 golpes foram batidos na parede com tanta violência, que os assistentes se assustaram. Logo, e pela primeira vez, as batidas foram dadas na madeira da cama, e exteriormente, o leito abalou-se todo. Esses golpes manifestaram-se de todos os lados da cama, ora num lugar, ora noutro. As pancadas e as arranhaduras alternavam-se no leito. A uma ordem do menino, e das pessoas presentes, ora os golpes se faziam ouvir no interior do leito, ora no exterior. De repente, a cama levantou-se em sentidos diferentes, enquanto os golpes eram batidos com força. Mais de 5 pessoas tentaram, sem sucesso, fazê-la voltar ao chão. Tendo sido abandonada, ela se balançou ainda por alguns instantes, retomando depois a sua posição natural. Esse fato já havia ocorrido uma vez, antes dessa manifestação pública. Toda noite também, a criança fazia uma espécie de discurso. Falaremos disso muito sucintamente. Antes de tudo é preciso notar que o garoto, assim que baixava a cabeça, logo dormia, e as pancadas e os arranhões começavam. Com os golpes, ele gemia, agitava as pernas e parecia sentir-se mal. O mesmo não ocorria com as raspadelas. Chegado o momento de falar, deitava sobre o dorso, e sua face tornava-se pálida, assim como suas mãos e braços. Com a mão direita fazia sinal, dizendo: "Vamos, vem para perto do meu leito e junta as mãos. Vou te falar do Salvador do mundo." Então cessavam os golpes e os arranhões, e todos os assistentes ouviam com respeitosa atenção o discurso do adormecido. A criança falava lentamente, e de modo muito inteligível em puro alemão, o que surpreendia bastante, tanto mais quanto se sabia que era menos adiantada do que seus colegas de escola, sobretudo em virtude de uma moléstia dos olhos, que a impedia de estudar. Suas palestras versavam sobre a vida e as ações de Jesus, desde os 12 anos, de sua presença no templo com os escribas, de seus benefícios à humanidade, e de seus milagres. Em seguida, estendia-se sobre o relato de seus sofrimentos, censurando severamente os judeus por o haverem crucificado, apesar de seus numerosos atos de bondade, e de suas bênçãos.
Terminando, o garoto dirigia a Deus uma prece fervorosa, rogando que lhe concedesse a graça de suportar, com resignação, os sofrimentos que lhe enviara, pois que o havia escolhido, para entrar em comunicação com o Espírito. Pedia a Deus não o deixasse morrer ainda, pois era apenas uma criança, e não queria baixar a tumba escura. Terminados seus discursos, recitava em voz solene o Pater Noster, após o que dizia: agora podes vir. Imediatamente as batidas e as arranhaduras recomeçavam. Ainda falou 2 vezes ao espírito, e, a cada uma delas, o espírito batedor parava. Dizia ainda algumas palavras e terminava assim: agora podes ir embora, em nome de Deus. E despertava. Durante essas conversas os olhos do menino ficavam bem fechados. Os lábios, porém, se mexiam. As pessoas que estavam mais próximas do leito podiam observar-lhe os movimentos. A voz era pura e harmoniosa. Ao despertar, perguntavam-lhe o que havia visto e o que se tinha passado. Respondia: o homem que vem me ver, onde está ele? Perto de meu leito, com as outras pessoas. Vistes as outras pessoas? Vi todas que estavam perto de meu leito. Compreende-se facilmente que tais manifestações encontraram muitos incrédulos, e que se supôs mesmo que essa história toda não passasse de mistificação, mas o pai era incapaz de charlatanice, sobretudo de um charlatanismo que teria exigido toda a habilidade de um prestidigitador profissional. Ele gozava da reputação de um homem honrado e honesto. Para responder a essas suspeitas, e fazê-las cessar, o garoto foi levado para uma casa estranha. Mal lá chegou, e as batidas e arranhaduras fizeram-se ouvir. Além disso, alguns dias antes tinha ido com sua mãe a um pequeno vilarejo chamado Capelle, a cerca de meia légua de distância, a casa da viúva Klein. Ele se disse fatigado, deitaram-no sobre um canapé e logo, o mesmo fenômeno se produziu. Várias testemunhas podem confirmar o fato. Embora a criança demonstrasse estar bem de saúde, devia, apesar disso, ser afetada por uma doença que, se não fosse provada pelas manifestações acima relatadas, pelo menos o seria pelos movimentos involuntários dos músculos e dos sobressaltos nervosos. Para terminar, destacamos que há algumas semanas, a criança foi conduzida à casa do Dr. Beltiner, onde deveria permanecer, a fim de que o sábio pudesse estudar de mais perto os fenômenos em questão. Desde então cessou todo o barulho na casa do Sanger, passando, todavia, a produzir-se na casa do Dr. Beltiner. Tais são, em toda a sua autenticidade, os fatos que se passaram. Nós os entregamos ao público sem emitir juízo de valor. Oxalá possam os mais entendidos dar-lhes uma explicação satisfatória. Blanc. Considerações sobre o espírito batedor de Berlisaberne. É fácil a explicação solicitada pelo narrador que acabamos de citar. Não existe senão uma, e apenas a doutrina espírita é capaz de fornecê-la. Esses fenômenos nada têm de extraordinário, para quem esteja familiarizado com os que nos habituaram os espíritos. Sabe-se que papel certas pessoas atribuem à imaginação. Sem dúvida, se a criança somente houvesse tido visões, os partidários da alucinação ter-se-iam sentido cobertos de razão. Mas aqui havia efeitos materiais de natureza inequívoca, e que tiveram um grande número de testemunhas. Seria preciso se imaginasse que todos estivessem alucinados, a ponto de pensar em ouvir o que de fato não escutavam, e verem a mobília mudando de lugar. Ora, nisso haveria um fenômeno mais extraordinário ainda. Aos incrédulos só resta um recurso. Negar é mais fácil e dispensa o raciocínio. Examinando as coisas do ponto de vista espírita, torna-se evidente que o espírito que se manifestou era inferior ao da criança, visto que lhe obedecia, era mesmo subordinado aos assistentes, pois que também lhe davam ordens. Se não soubéssemos pela doutrina que os espíritos ditos batedores estão embaixo na escala, aquilo que se passou seria uma prova disto. Realmente não se conceberia que um espírito elevado, assim como nossos sábios e filósofos, viesse divertir-se em bater marchas e valsas, numa palavra, a representar o papel de um pelotiqueiro, nem submeter-se aos caprichos dos seres humanos. Mostra-se sob os traços de um homem mal encarado, circunstância que não pode senão corroborar essa opinião. Em geral, a moral se reflete no envoltório.
Para nós está, pois, demonstrado que o batedor de Belzeber é um espírito inferior, da classe dos espíritos levianos, que se manifestou como tantos outros o fizeram e ainda fazem todos os dias. Agora, com que propósito veio? A notícia não diz que haja sido chamado. Hoje, que se tem mais experiência sobre essas coisas, não se deixaria vir um visitante tão estranho sem se informar o que ele quer. Portanto, só podemos fazer uma conjectura. É verdade que nada fez que revelasse maldade, ou má intenção, não experimentou o menino nenhum distúrbio, nem físico, nem moral, só os homens teriam podido perturbar sua moral, ferindo-lhe a imaginação com os contos ridículos, e é muito bom que não o tenham feito. Por muito inferior que fosse esse espírito, não era mau, nem malevolente, simplesmente era um desses espíritos tão numerosos que, sem cessar e sem o sabermos, nos rodeiam. Nessa circunstância pode ter agido por mero capricho, como também o poderia fazer por instigação de espíritos elevados, com vistas a despertar a atenção dos homens, e de os convencer da realidade de um poder superior, que se encontra fora do mundo corporal. Quanto ao menino, é certo que era um desses médiuns de efeitos físicos, dotados, malgrado seu, dessa faculdade, e que estão para os outros médiuns assim, como os sonâmbulos naturais, estão para os sonâmbulos magnéticos. Essa faculdade, dirigida por um homem experimentado nessa nova ciência, poderia ter produzido coisas mais extraordinárias ainda, susceptíveis de lançar nova luz sobre esses fenômenos, que não são maravilhosos senão para os que não os compreendem. Os melhores audiolivros